Boas-vindas para todos que vêm a Cristo. Sermão número 2349, pregado na noite de domingo de 17 de novembro de 1889 por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano de Newton, Londres. Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Cristo não morreu em vão. Seu Pai lhe deu um certo número que constituiria a recompensa da aflição da sua alma, e há de receber a cada um deles, tal como disse: todo o que o Pai me dá virá a mim. A graça toda poderosa constrangerá docemente a todos eles a virem. Meu pai me deu recentemente algumas cartas que eu escrevi quando começava a pregar. São epístolas quase pueris, porém, ao lê-las novamente, notei em uma delas essa expressão: como anseio ver a salvação de milhares de seres. Porém, meu grande consolo é que alguns serão salvos. Têm que ser salvos e haverão de ser salvos, pois está escrito: todo o que o Pai me dá virá a mim. A pergunta que cada um de vocês deve fazer é: eu pertenço a esse número? Irei pregar para vocês com o propósito de os ajudar a descobrir se pertencem a esse todo que o Pai deu a Cristo, o todo que virá a Ele. A segunda parte do versículo pode ajudar-nos a entender a primeira parte: e o que vem a mim não lhe lanço fora. Nos servirá para explicar as palavras prévias do nosso Salvador: todo que o Pai me dá virá a mim. Não me resta tempo para estender-me no prefácio. Devo entrar de imediato no tema e tratar de expor tudo em uma forma condensada. Tenham a bondade de prestar atenção à palavra, pensar nela e orar por ela, e que Deus, Espírito Santo, a aplique em todos os seus corações. Primeiro, notem no texto a necessidade da personagem e o que vem a mim. Se você quer ser salvo, tem que vir a Cristo. Não há outro caminho de salvação sob o céu, exceto vir a Cristo. Acuda ao lugar que queira, porém se achará desiludido e perdido. É somente vindo exclusivamente a Jesus que você tem a única possibilidade de obter a vida eterna. O que é vir a Cristo? Bem, implica em abandonar todas as outras confianças. Vir a alguém é deixar a todos os demais. Vir a Cristo é deixar qualquer outra coisa, é abandonar qualquer outra esperança, qualquer outra confiança. Confiar em suas próprias obras? Confiar em um sacerdote? Confiar nos méritos da Virgem Maria ou dos santos anjos dos céus? Confiar em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo? Se for assim, abandone essa confiança e termine com isso. Aparte-se de qualquer outra segurança e confia em Cristo crucificado, pois esse é o único caminho de salvação, tal como Pedro disse aos governantes e aos anciãos de Israel: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A Jesus, vertendo sangue no madeiro, volte teus olhos e teu coração e apele a Ele imediatamente, e sua alma viverá para sempre. Vir a Jesus quer dizer, brevemente, confiar nele. Ele é um Salvador, esse é o seu ofício, portanto, venha a Ele e confie em que Ele o salvará. Se você pudesse salvar-se a si mesmo, não precisaria de um Salvador. E já que Cristo resolveu ser um Salvador, deixe que Ele cumpra esse ofício. Ele o fará. Vem e deposite todas as suas necessidades a seus pés e confia nele. Resolva que, se você se perdesse, estaria perdido depois de ter confiado unicamente em Jesus. E isso não pode jamais acontecer.
amarre todas as suas esperanças em um embrulho, coloque esse embrulho sobre Cristo. Deixe que Ele seja toda a sua salvação, todo o seu desejo, e então você será salvo com certeza. Eu tratei de lhes explicar algumas vezes ao que se assemelha a vida de fé. É muito semelhante a um homem que caminha sobre uma corda bamba. Ao crente é dito que não cairá, e ele confia em Deus, que não cairá. Mas de vez em quando diz: quanta distância existe embaixo, e se eu caísse? Com frequência tive essa experiência. Subia por uma escada invisível e não podia ver o degrau seguinte, e quando pisava meu pé sobre ele, parecia como se afundasse num abismo. No entanto, prosseguia firmemente em minha subida, um passo de cada vez, sem ser capaz de ver nada nessa absoluta escuridão, segundo aparentava. No entanto, sempre contava com uma luz justo aonde necessitava dela. Eu sempre segurava uma vela para meu pai à noite, quando serrava madeira no pátio, e ele costumava me falar: garoto, por favor, segure a vela onde estou serrando e não olhe para o lado. E frequentemente experimentei, quando quis ver antecipadamente algo que teria seu lugar à metade da semana seguinte ou do ano seguinte, que o Senhor parecia dizer-me justamente: sustenta a vela para que se ilumine e a parte da obra que tem que fazer hoje. E se pode ver isso, fique satisfeito, pois essa é toda a luz que necessita exatamente agora. Suponha que pudesse adentrar-se em visão no interior da seguinte semana, constituiria uma grande misericórdia que perdesse sua visão por um tempo, pois um olhar ao longo alcance que perceba antecipadamente as preocupações e os problemas não é um benefício. Basta a cada dia o seu próprio mal, assim como basta a cada dia o seu próprio bem. Porém, o Senhor educa efetivamente o seu povo para os céus e o faz provando a fé dele no assunto do seu cuidado cotidiano deles. Com frequência, a confiança de um homem em Deus para a satisfação de suas necessidades terrenais demonstra que confiou no Senhor para os assuntos de maior peso relacionados com a salvação de sua alma. Não pinte uma raia entre o temporal e o espiritual, dizendo: Deus chega unicamente até aqui, portanto não levarei tal e tal assunto a Ele em oração. Recordo ter ouvido sobre certo indivíduo de quem alguém comentava: bem, é um homem muito raro. Outro dia estava orando por uma chave. Por que não se poderia orar por uma chave? Por que não se poderia orar por um pino? Algumas vezes poderia ser tão importante orar por um alfinete como orar por um reino. As pequenas coisas são frequentemente as peças-chaves dos grandes eventos. Preocupem-se por trazer tudo a Deus em fé e em oração. Por nada estejais ansiosos, mas sim estejam conhecidas as vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica, com ações de graças. Desviei-me do meu tema por uns instantes, mas refletiremos agora de novo sobre o assunto de vir a Cristo. Vir a Jesus não só implica em abandonar todas as demais confianças e confiar em Cristo, mas também significa seguir a Ele. Se você confia nele, tem que obedecer-lhe. Se você coloca sua alma em suas mãos, tem que aceitá-lo como seu mestre e como seu Senhor, assim também como seu Salvador. Cristo veio para salvar-lhe do pecado, não no pecado. Portanto, ele o ajudará a abandonar o seu pecado, sem importar qual seja. Ele lhe dará a vitória sobre o pecado. Ele o fará santo. Ele o ajudará em tudo que tenha que fazer aos olhos de Deus. Ele pode salvar perpetuamente aos que por ele se acercam a Deus. Porém,
precisam vir a Ele e se querem ser salvos por Ele. Resumindo tudo o que eu disse, você deve renunciar a qualquer outra esperança. Tem que aceitar Jesus como sua única confiança e logo tem que ser obediente ao seu mandato e aceitá-lo para que seja seu mestre e seu Senhor. Você está disposto a fazê-lo? Se não está, não tenho nada a dizer-lhe, exceto isso: todo aquele que não creia nele perecerá sem esperança. Se não quer aceitar o remédio de Deus para o mal da sua alma, o único remédio disponível, não resta nada para você, exceto escuridão e sombrias trevas pelos séculos dos séculos. Porém, agora, em segundo lugar, ciente que existe essa necessidade de uma personagem, notem também a universalidade das pessoas. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É um fato que tudo o que precisa é vir a Cristo. Alguém diz: amigo, eu sou uma pessoa muito obscura, ninguém me conhece, meu nome não esteve jamais nos periódicos, nem estará jamais, eu sou um Zé Ninguém. Bem, se o Senhor Zé Ninguém vem a Cristo, Ele não o lançará fora. Vem, você, pessoa desconhecida, você, indivíduo anônimo, você a quem todo mundo, exceto Cristo, tem no esquecimento. Ainda mesmo se você viesse a Cristo, Ele não lhe lançaria fora. Outro diz: eu sou muito singular, não fale muito a respeito disso, pois eu também sou muito raro. Porém, querido amigo, sem importar quão singular sejamos, ainda que somos considerados muito excêntricos, e alguns inclusive pensem que estamos um pouco lesados da cabeça, contudo Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vem, Senhor Raridade, não estará perdido por falta de cérebro, nem tampouco por ter cérebro em demasia, ainda que esse não seja um infortúnio muito comum. Se você vem a Cristo, ainda que não tenha talento, ainda que seja muito pobre e não prospere muito no mundo, Jesus te diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Diz um terceiro amigo: a mim não me importa ser obscuro ou ser excêntrico, porém a gravidade do meu pecado é o que me impede de ir a Cristo. Leiamos o texto de novo: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ainda que tivesse sido culpado de pecados impossíveis, contudo, se viesse a Cristo, fixe, se viera a Cristo, a promessa de Jesus seria cumprida, inclusive no seu caso. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porém, diz o outro: estou completamente desgastado, sou bom para nada, passei todos os meus dias e anos em pecado, cheguei ao próprio fim do capítulo, não valho a pena para nada. Apresse-se em vir, você remanescente de vida. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você tem que caminhar com muletas, não é certo? Não se preocupe, vem para Jesus. Você está tão fraco que até mesmo lhe assombra estar com a vida em sua idade avançada. Meu Senhor o receberá, ainda que tenha 100 anos de idade. Tem acontecido diversos casos de pessoas que vieram a Cristo, inclusive depois dessa idade. Existem uns tantos exemplos notáveis registrados desse fato. Cristo disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se for tão velho como Matusalém, bastaria que viesse a Cristo e não seria lançado fora. Alguém diz: meu caso é ainda pior que o desse ancião amigo, pois, ademais de ser velho, resisti ao Espírito de Deus. Minha consciência remordeu-me por muitos anos, porém tratei de encobrir tudo, afoguei todo o pensamento piedoso. Sim, e é também algo muito triste. Porém, apesar de tudo isso, se você vem a Cristo, se pudesse correr a toda velocidade para alcançar a salvação e vir a Jesus, Ele não poderia lhe lançar fora. Um amigo talvez diga:
Temo que cometi o pecado imperdoável. Se você vem a Cristo, não teria cometido. Isso o sei, pois todo aquele que vem a Ele, Jesus não lançará fora. Portanto, não poderia ter cometido o pecado imperdoável. Apresse-se em vir, amigo, se é mais negro que todo o resto dos pecadores do mundo, pois muito mais gloriosa será a graça de Deus, quanto tenha demonstrado o seu poder, lavando-lhe no precioso sangue de Jesus e tornando mais alvo que a neve. Ah, diz alguém, você não me conhece, amigo? Não, meu querido amigo, não lhe conheço, porém talvez num dia desses poderei ter esse prazer. Não seria nenhum prazer para você, amigo, pois sou um apóstata. Eu era um professante da religião, mas renunciei a tudo isso e regressei ao mundo fazendo intencional e perversamente todo tipo de coisas más. Ah, bem, com só que viesse a Cristo, ainda que houvesse em você 7 apostasias empilhadas umas sobre as outras, sua promessa segue sendo válida. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ó rebelde, sem importar o que tivera sido o seu passado, e sem importar o que seja o seu presente, retorne a Cristo, pois Ele se apega à sua palavra empenhada. E o meu texto não menciona nenhuma exceção. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Bem, amigo, outro clama. Eu gostaria de vir a Cristo, mas não me sinto apto para vir. Então vem, ainda estando desqualificado, tal como está. Jesus disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se me despertassem à meia-noite com um grito de fogo, fogo, e eu percebesse que alguém estava junto da janela que dá para a escada de emergência, não creio que eu ficaria em minha cama dizendo, não tenho posta a minha cinta de etiqueta, ou não coloquei meu melhor jaleco. Não falaria jamais dessa maneira, sairia pela janela tão rápido como pudesse e desceria pelas escadas de emergência. Por que você fala de idoneidade, idoneidade, idoneidade? Fique sabendo de um partidário de Carlos I que perdeu a sua vida porque se deteve para encrespar seus cabelos enquanto era perseguido pelos soldados de Cromwell. Alguns de vocês poderiam rir dessa insensatez desse cavaleiro, porém é isso exatamente o mesmo que teu falatório sobre a idoneidade. Que é toda a tua idoneidade se não encrespar seus cabelos quando este em eminente perigo de perder sua alma? Sua idoneidade não é nada para Cristo. Lembre o que cantamos no começo do serviço. Não permitas que a consciência te detenha, nem sonhes tercamente com a idoneidade. Toda a idoneidade que ele requer é que sintas sua necessidade dele, e isso lhe o dá ele. És a base de apoio do Espírito. Vem a Cristo tal como é, sujo, vil, descuidado, ímpio e sem Cristo. Vem agora, agora mesmo, pois Jesus disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por acaso existe uma gloriosa amplitude em meu texto? O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora? Quem é o aquele? Ou o sujeito? Vem. Qual? O que vem a mim. Qualquer um que venha de qualquer parte do mundo, se vem a Cristo, não será lançado fora. Um homem vermelho, negro, branco, amarelo ou cobre, sem importar quem seja, se vem a Jesus, não será lançado fora. Quando queira descrever algo amplamente, sempre é melhor que o declare e deixe assim. Não entre em detalhes. O Salvador não o faz. Alguns anos atrás, um homem, um esposo amável e amoroso, desejava deixar para sua esposa todas as suas propriedades.
Queria que sua esposa recebesse tudo o que possuía, como devia ser, de tal forma que estabeleceu no seu testamento: relego à minha esposa Elizabeth tudo o que possuo. Isso estava bem. Logo prosseguiu a descrever em detalhes tudo o que estava deixando, todos os bens sobre os quais tinha domínio absoluto. Em vez de declará-la herdeira universal, dava a casualidade de que a maior parte de suas propriedades estavam arrendadas e não figuravam na relação dos bens em domínio absoluto, de tal forma que a esposa não recebeu nada dessa parte, porque o seu esposo tinha optado por dar uma descrição detalhada, em vez de declarar ela como herdeira universal. Por culpa do detalhe da herança, a herança se escapou da boa mulher. Agora aqui não há detalhe em absoluto. O que a mim vem. Isso quer dizer que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer menino sobre os amplos céus que simplesmente venham e confiem em Cristo não serão lançados fora de nenhuma forma. Dou graças a Deus, porque não existe nenhuma alusão a nenhuma identidade especial, como que se fosse dito especialmente: as pessoas de tal e tal idade serão recebidas, pois então os caracteres que não são mencionados poderiam supor a si excluídos. Porém, o texto quer dizer claramente que toda alma que vem a Cristo será recebida por Ele. O voo do tempo me apressa, portanto, lhe suplico que escute com atenção enquanto lhe falo, em terceiro lugar, sobre a qualidade inequívoca da promessa: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é, por nenhuma razão, sob nenhuma circunstância, em nenhum momento, sobre nenhuma condição, de nenhum tipo, lhes lanço fora. O qual quer dizer, bem interpretado: irei recebê-los, irei salvá-los, irei abençoá-los. Então, meu querido amigo, se viesse a Cristo, como Ele poderia lançar-lhe fora? Como poderia fazê-lo em consistência com a sua veracidade? Imagine a meu Salvador Jesus fazendo essa declaração e a entregando como uma escritura inspirada: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. No entanto, lançando alguém para fora, e esse alguém desconhecido que está parado na esquina, seria uma mentira qualificada. Suplico-lhes que não blasfemem do meu Senhor. O Cristo verais, ao supor em que pudera ser culpado de uma conduta como essa, ele poderia ter feito o que quisesse quanto a quem receberia até o momento de fazer a promessa. Porém, depois de comprometer a sua palavra, se obrigou a guardá-la pela veracidade da sua natureza. E entanto, que Cristo seja o Cristo verdadeiro, ele tem que receber a toda a alma que venha a ele. Porém, deixe-me perguntar-lhe: suponha que viesse a Cristo e que ele o lançasse fora, com que mãos ele poderia fazer isso? Você responde: com as suas próprias mãos. Como Cristo dá um passo adiante para lançar fora um pecador que veio a ele? Pergunto de novo: com que mãos ele poderia fazê-lo? Acaso o faria com essas mãos transpassadas que ainda mostram os sinais dos cravos? Acaso o crucificado rejeitaria um pecador? Ah, não. Ele não tem nenhuma mão com a que faria uma cruel obra como essa, pois entregou ambas mãos para que fossem cravadas ao madeiro pelos homens culpados. Não tem mãos, nem pés, nem coração com que pudesse rejeitar aos pecadores, pois todos esses membros foram perfurados em sua morte pelos pecadores. Portanto, não poderia lançá-los fora se viesse a ele. Deixe-me fazer outra pergunta: que benefício seria para Cristo se ele efetivamente o lançasse fora? Se meu amado Senhor, o da coroa de espinho,
e do lado transpassado, e das mãos perfuradas, lhes fora lançar longe, que glória isso lhe aportaria, se o lançasse ao inferno? E você que veio a ele, que felicidade daria isso para ele? Se o lançasse fora, a você que buscou seu rosto, a você que confiou em seu amor e em seu sangue, por qual método concebível esse ato faria mais feliz ou grande? Não pode ser. Que implicaria essa suposição? Imagine por um momento que Jesus efetivamente lançasse fora alguém que viesse a ele. Se fosse comprovado que por uma alma veio a Cristo e contudo ele lançou fora, que sucederia? Bem, haveria milhares de nós que não pregaríamos nunca mais. Logo eu acabaria com meu ofício. Se meu Senhor lançasse fora a um pecador que viera a ele, eu não poderia, com uma consciência limpa, ir pregar baseando-me em suas palavras: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Além disso, sentiria que se ele falhou em uma promessa, poderia falhar em outras. Eu não poderia sair e pregar um evangelho possível, porém duvidoso. Eu devo ter os farei e os assim será provenientes do trono eterno de Deus. Se não fosse assim, nossa pregação seria vã e nossa fé também seria vã. Vejam quais seriam as consequências se uma alma viesse a Cristo e Cristo lançasse fora. Todos os santos perderiam sua confiança nele. Se um homem quebranta sua promessa uma vez, não tem o caso que diga: bem, eu geralmente sou verdadeiro. Comprovou que não cumpriu sua palavra, uma vez que não confiaria nele de novo. Não é certo? Não. E se o nosso Senhor, que tem todas as suas palavras, são verdadeiras e verazes, poderia cumprir uma de suas promessas uma só vez, perderia a confiança do seu povo por completo e sua igreja perderia a fé, que é a sua vida mesma. Ah, Deus meu, e logo saberiam disso no céu. E uma alma que viesse a Cristo e fosse deixada fora, deteria a música das harpas do céu, borraria o lustre da terra da glória e suprimiria seu gozo, pois os glorificados sussurrariam entre si: Jesus quebrou sua promessa, lançou fora uma alma que orava e cria. Então ele poderia quebrar a promessa que nos fez e poderia nos lançar fora do céu. Quando começassem a louvá-lo, esse ato solitário seu colocaria um nó em suas gargantas e não seriam capazes de cantar. Elas estariam pensando nessa pobre alma que confiou nele, mas que foi lançada fora. Assim que como poderiam cantar ao que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue? Se tivesse que acrescentar: porém, não levou a todos que vieram a ele, ainda que tenham prometido que o faria. Não gosto sequer de falar tudo o que essa suposição implicaria. É algo muito terrível para mim, pois no inferno iriam ficar sabendo disso e seria transmitido de uns para os outros. E um terrível regozijo se apoderaria dos diabólicos corações dos demônios e de seus companheiros, que diriam: o Cristo não cumpriu sua palavra, o alardeado Salvador rejeitou a um que veio a ele, sempre recebia pecadores, inclusive as rameiras, e até permitiu que uma delas lavasse seus pés com suas lágrimas. Os publicanos, os pecadores, vinham e se ajuntavam à sua volta, e eles lhe falavam em tons de amor. Porém aqui está um. Bom, ele era demasiadamente vil para que o Salvador o abençoasse. Era tão extremamente desviado que Jesus não pôde restaurá-lo. Cristo não pôde limpá-lo. Ele pode salvar pecadores menores, porém não os maiores. Podia salvar há 1800 anos. Fez ostentação da salvação deles, porém seu poder extinguiu-se agora e já não pode salvar pecadores. Nos salões do Hades,
que piadas e zombarias seriam lançadas contra esse amado nome, e quase diria, justamente, se Cristo lançasse fora a um que viesse a ele. Porém, amados, isso não pode jamais acontecer. É tão certo como o juramento de Deus, tão certo como o ser do Senhor, que o que vem a Cristo não será lançado fora. Eu alegremente dou meu próprio testemunho diante dessa multidão reunida, que eu vim a Jesus tal como estava, cansado, desgastado, triste. Encontrei nele um lugar de repouso e ele me alegrou. Venha cada um de vocês e comprove por experiência própria que o texto é verdadeiro por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.